estamos começando o programa Viva Mais, o seu programa de saúde. Se você quiser entrar em contato conosco, coloque no site www.programavivamais.com.br, que a Ana, ou os encarregados, a Ana, minha irmã, né? Tem gente que acha que a Ana é minha esposa, não, a Ana é minha irmã, coitada. Ela não tem tão mau gosto assim. Não, eu já estou me sentindo, eu estou no meio de dois homens lindos, maravilhosos. Mas é bom ele explicar, sabe? Que as pessoas todo mundo acha, aquela loira é tua esposa? Eu falei, não, aquela loira é minha irmã. Não, e as pacientes, elas dizem assim, encontrei o teu marido no shopping. Com uma namorada. Encontrei teu marido no shopping. Eu digo, meu marido? Qual? Aquele do programa, não, aquele é meu irmão. Ai, que bom que tu me disse isso, porque ele estava com outra. Eu digo, não, aquele é meu irmão. Mas você pode acessar o site se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma pergunta, ou se tiver alguma sugestão, a gente aceita. A Ana aceita muito mais do que eu. Eu só aceito sugestões ou que falem bem. Eu estou numa idade que eu não aguento mais que falem mal de mim. Não, eu adoro sugestões, mandem bastante e-mail, a gente responde todas as perguntas que é possível responder, né? A gente não tem como dar consulta, muitas vezes vocês gostariam que a gente desse consulta por e-mail, a gente não consegue, mas as sugestões de pauta, as sugestões de roupa, e o que der para responder, a gente responde, né? Não, o que dá para responder, claro, mas muitas vezes as pessoas gostariam de consulta por e-mail não tem. Muitas vezes precisa de exame, né? Não tem como, né? Exame laboratorial. E mesmo que a gente quisesse, isso aí, os conselhos não permitem que a gente faça. Mas nós estamos fazendo um programa hoje também um pouco diferente. Eu tenho a felicidade dos 4 filhos, 3 fazerem medicina. Já são formados? Já são formados. O Guilherme já fez, que é esse que a gente trouxe hoje. O Guilherme fez cirurgia geral. A família agradece, né? O Guilherme fez cirurgia geral no Cristo Redentor, fez cirurgia do trauma. Pessoal, cirurgia do trauma não é o que vocês imaginam que é cirurgia de osso, não. É cirurgia das emergências de faqueado, baleado, aquele pessoal que chega arrebentado realmente, né? E fez cirurgia plástica no Rio de Janeiro. Então ele é cirurgião geral, cirurgião do trauma e cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ou seja, com maior orgulho, super preparado, porque, né? Além do tempo que ele despendeu, ainda me custou uma grana fazer essa formação. Então, tem que falar, né? Super preparado. Não, e é importante falar, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu tenho medo de fazer uma cirurgia plástica, de dar algum acidente, quando a pessoa não é preparada, né? Agora, imagina uma pessoa que é cirurgião geral, cirurgião do trauma, e vai fazer uma cirurgia plástica, tiro de letra, né, Miguel? Ele atende, ele ainda está numa fase que ele aguenta o estresse, e ele atende, uma das coisas que ele faz no Rio, ele passa parte da semana comigo aqui. Eu gostaria que fosse a semana toda, mas ele faz parte da semana comigo aqui, parte da semana no Rio. No Rio ele ajuda o ex-professor da residência dele e faz plantão no domingo em Nova Iguaçu, que é aquele pessoal que leva tiro de fuzil, que leva tiro no peito aqui, chega sem as costas atrás. Não, ele conta para nós as cirurgias que foi esse fim de semana que tu teve um monte de... Primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é um prazer também estar numa mesa familiar aqui com meu pai e com a minha tia. E essa parte do Rio de Janeiro eu não ia contar, mas se quiserem saber um pouco mais eu posso contar sim. É a cirurgia do trauma, né? A cirurgia que envolve acidentados, normalmente pacientes que vêm da Via Dutra, porque o hospital fica em Nova Iguaçu e ali drena uma população de 2,5 milhões de habitantes, mais ou menos, da Baixada Fluminense. Então ali é bastante acidentado de automóvel, de motocicleta e eventualmente alguns tiros de fuzil, mas isso é mais raro de acontecer e quando acontece também às vezes não tem muita salvação, né? Mas a gente trabalha lá também aos domingos. Porque tu conta pra nós, tu vai contando as cirurgias que tu vai pegando, às vezes é uma pior que a outra, né? Esse tipo de plantão, ele é muito desgastante, né? Como a equipe, que eu trabalho na equipe, que a gente se combina e trabalha junto e se dá bem, acaba ficando um pouco mais tranquilo. Então, mas sempre tem que ter uma válvula de escape, que normalmente é a família, a esposa, né, ou os amigos. Então a gente acaba contando, em alguns casos, mandando foto às vezes. Os amigos ficam até impressionados no WhatsApp, a gente tem que segurar um pouco, porque quem não está acostumado realmente fica impressionado, né? Mas a gente que tem preparo, teve um preparo para isso, a gente tem que estar com sangue frio, na verdade, para encarar aquela situação, que é uma situação que tem que ser resolvida rápida, né? Ana, eu fiz a minha formação de cirurgia geral na Santa Casa.
Então eu imaginava assim que não existisse nada pior do que a Santa Casa na época que eu fiz residência. Hoje em dia a Santa Casa é um hospital de luxo. Na época que eu fiz residência era um hospital tipo hospital de guerra. A gente não atendia, claro, faqueado, baleado. Isso a gente atendia no pronto-socorro. Na Santa Casa a gente pegava aquele pessoal que chegava em mau estado geral, né, com doenças graves e tal. E era um hospital que não tinha tanto recurso. A gente mais doava o nosso sangue. Eu imaginei que não existisse nada do gênero. Eu fui visitar o Guilherme uma vez, fui num plantão lá. E é um hospital de guerra, porque assim, no corredor tem pessoas esperando para uma cama vaga, pessoas recém-operadas de cirurgias que aberto de cima até embaixo, né? Então, por que eu falo isso? Porque para nós na clínica, e o Guilherme trabalha junto na clínica, na verdade a clínica é deles hoje em dia, é um sossego para um velhinho que nem eu, né? Porque assim, ó, o Vitor na parte de clínica, hoje em dia tem estudado e sabe muito mais do que eu, né? O Guilherme na parte de cirurgia é melhor cirurgião que eu. Então, hoje em dia eu fico ali na assessoria pela idade, na verdade a gente fica só dando palpite ou ajudando com a experiência, né? E a outra filha que está formada também vai encaminhar para fazer uma especialização, mas a gente tem a chance hoje em dia de trabalhar em 4 médicos, os 4 da família. Na verdade, o Miguel é muito modesto, viu? Porque ele é um cirurgião maravilhoso, né? Só quem já viu ele operando sabe eu faço que feijão com arroz, os né? filhos puxaram o dom dele, porque ele é hiper estudioso, ele é um cirurgião maravilhoso, né, Gui? Na verdade é que juntou um grupo ali com um talento maravilhoso. A cirurgia geral me interessou realmente porque sempre escutei falar sobre o meu pai que quem tinha uma cirurgia geral bem feita conseguiria fazer cirurgia plástica com mais tranquilidade. Então, eu realmente encarei isso aí como um aprendizado, né? E pretendi levar isso aí adiante e acabei ficando até hoje por gosto, né? Porque realmente, a cirurgia geral, né? Cirurgia do trauma é uma cirurgia muito mais tensa do que uma cirurgia plástica. Cirurgia plástica todos os riscos, eles são premeditados, né? Então a gente evita os riscos, correr risco em cirurgia plástica, né? Em cirurgia do trauma, em cirurgia geral, o risco está ali iminente. Então, é uma cirurgia um pouco diferente e acabei criando gosto. Então, vou mantendo até, realmente, como meu pai falou, quando eu tiver força para isso, porque o foco hoje em dia é cirurgia plástica. A gente tem a clínica, né? Também aprendo muito com meu pai hoje em dia, ele realmente foi modesto, né? Porque tudo que eu aprendi, realmente, a grande maioria veio dele. E o resto a gente vai aprendendo, lapidando, né? Com outros cirurgiões, com outros contatos que a gente tem em cirurgia, é bom sempre ter uma visão mais ampla, né? Que, na verdade, a ideia hoje é a gente falar, até um assunto que vocês são maravilhosos, eu desconheço gente que faça tão bem quanto vocês cirurgia de calvície, né? Eu sei que vocês seriam modestos de dizer que não, mas eu desconheço gente que faça tão bem cirurgia de calvície quanto vocês. Mas, assim, a ideia era nós falarmos, e nós nunca falamos sobre cirurgia de calvície no programa. O que causa a calvície? Não tem como a gente definir uma causa somente, né? É multifatorial, como a gente chama em medicina, e existem várias causas que somadas podem levar à queda do cabelo. O cabelo, um dado interessante é que ele tem um ciclo de vida próprio dele, né? Que dura em média entre 5 e 7 anos. Depois desse tempo ele acaba atrofiando, cai e cresce outro em cima. Então, tudo que interferir nesse ciclo de vida do cabelo, tanto localmente quanto fatores externos, acaba podendo causar queda. O fio de cabelo ele é composto de proteína. Então, existe metabolismo de proteínas, metabolismo de gorduras, fatores hormonais, né, que na base do fio, onde tem a raiz, é uma região que pode sofrer predisposição à ação de alguns hormônios, principalmente a testosterona, e que à medida que a idade vai avançando, esse hormônio pode degradar e virar de hidrotestosterona. Então, são algumas coisas técnicas, mas basicamente que podem ser fatores externos e fatores hormonais, metabólicos, genéticos. Se for dizer uma causa como sendo a principal, a gente sabe que hoje em dia é a androgenética, que é causada por esse hormônio que eu falei, né? Que vai lá na raiz, causa uma reação, né, de oxidação e acaba por matar o fio. Então, podem ter causas externas, mas a principal hoje em dia se sabe que é a androgenética. Essa enzima, existe uma enzimazinha na base da raiz do pelo
que é a 5-alfa-redutase. Essa enzima transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que seria uma das causas. Por que eu digo seria? Que toda vez que a gente fala em muitos fatores, significa que realmente a gente não sabe muita coisa. É como o pessoal diz assim, não, o motivo genético é uma herança poligênica recessiva com penetrância incompleta. É um baita de um nome, né? O que o pessoal sabe? Nada. Então, toda vez que tem muitas causas e muitos fatores, significa que a gente não sabe realmente o que causa. A gente tem ideia de que algumas coisas causariam. Só para completar, Ana, a clínica realmente a gente é conhecido por fazer cabelo há muito tempo, fazer transplante, mas eu tenho que mencionar porque a gente deve muito em função de ter trabalhado durante um bom tempo junto com ele, e eu tive a felicidade de poder ter trabalhado com ele durante um bom tempo, o Dr. Carlos Wibel. Então a gente mais ou menos divide o mercado hoje, né? Porque as cirurgias lá também são muito bem feitas de cabelo. Não estou dizendo que são só os únicos 2 lugares, mas é que a grande maioria dos colegas até encaminham para a gente, né? E eu tive a felicidade realmente de quando estava terminando a minha formação, assim como o Guilherme, o Vitor e a Daniela, meus filhos, de trabalhar com alguém mais velho, que foi onde eu tive chance de aprender. Quer dizer, a cirurgia de cabelo estava no início, estavam começando a desenvolver isso que a gente faz hoje, e eu tive chance de poder participar disso. Para mim foi um ganho enorme, né? Então não poderia deixar de citá-lo. Da mesma forma que o Guilherme está formado há 8 anos, quer dizer, são 6 de faculdade, mais 8 que ele está formado, eles trabalham comigo já desde o momento que começaram a entrar na faculdade de medicina. Então, ele não é um inexperiente ou um médico que está fazendo transplante de cabelo há pouco tempo. Já faz 16 anos que ele faz isso. E 16 anos já é uma boa experiência. Uma boa experiência, até porque a gente não faz uma cirurgia de vez em quando. Quando a gente viaja, por exemplo, nós cansamos de fazer 5, 6, até 7 cirurgias dessas no mesmo dia. Na clínica, é uma das cirurgias que repete bastante. Então, a experiência que eles têm é uma experiência bem farta, com bastante movimento cirúrgico. E o Guilherme atende aqui comigo e tem os pacientes dele no Rio. Além de fazer, como eu falei, os trabalhos com o ex-professor dele, né? E de fazer atendimento nesse hospital de cirurgia de emergência, mais relacionado à cirurgia geral, ele tem os pacientes dele e já tem uma clientela boa lá fazendo o transplante de cabelo. Que pouca gente faz, né, Gui? Como pouca gente faz a cirurgia, acabou que alguns colegas meus de residência e conhecidos também da cirurgia plástica, às vezes me convidam para ir operar com eles lá, né? Porque é uma cirurgia realmente muito trabalhosa, que parece, olhando à primeira vista, parece ser uma cirurgia simples, mas ela é uma cirurgia muito trabalhosa. E tem alguns detalhes, né, que eu tive a oportunidade de aprender diretamente com a fonte, né, que acaba facilitando, né, o tempo de cirurgia, que é uma coisa que também tem que se pensar, né? Uma cirurgia não pode durar. Cirurgia plástica, o nosso conceito da clínica é fazer o paciente sofrer o mínimo risco possível, né? Então, uma cirurgia que não pode durar mais do que 3 horas, pode passar um pouquinho, mas não é uma cirurgia que nunca vai durar 10 horas, nunca vai durar tanto tempo. Porque a cirurgia plástica, o paciente tem que entrar bem, tem que sair melhor, né? E a cirurgia, essa é uma cirurgia muito trabalhosa, como eu ia dizendo, e tem gente que demora bastante tempo. Cada clínica tem sua rotina, tem seu jeito de operar, mas o nosso, às vezes, por ter esse longo tempo de preparo, a gente consegue otimizar o processo. Então, a gente não leva mais do que 2 horas e meia ou 3. Então, alguns colegas acabam convidando para a gente operar junto, né? E eu, como gosto do Rio de Janeiro, consegui criar uma raiz lá, desses 5 anos que eu morei lá, eu vou com todo prazer operar, né? Tem uma clínica que eu opero na Tijuca, que é a Bioplástica, junto com o colega Walter Hugo, cirurgião plástico, também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E tem a nossa clínica que a gente atende na Barra da Tijuca. Então, tem algumas frentes aí que a gente abriu no Rio de Janeiro para poder ter o mercado e para poder manter também, não só aqui no estado, como fora também, poder propagar essa nossa técnica, né? Que é uma técnica que não é nossa, mas que a gente vem trabalhando desse mesmo jeito de operar há alguns anos e vem evoluindo ao longo do tempo, né? A gente vai botando o nosso jeito, assim como na tua prática diária de odontologia, né? A gente aprende a fazer de um jeito e acaba colocando um pouquinho
da habilidade ou de como para nós parece que se desenvolve melhor. É assim que as cirurgias se tornam cada vez melhores, né? Que cada um vai aperfeiçoando um pouquinho a técnica, né? Não existe... E por isso que existem os congressos, essa troca de informação, né? claro, que vai fazendo as técnicas se tornarem melhores cada vez mais. Às vezes até é bom também operar em mais de um cirurgião, porque são duas visões diferentes que às vezes precisa para tomar uma decisão. Então também é um jeito bom de operar, que eu gosto pelo menos, é com mais de um colega, às vezes em campo, né? Essa é a facilidade que eu tenho hoje em dia na clínica, né? Porque eu tenho, na verdade, os 3 filhos ali. Os pacientes muitas vezes ficam em dúvida assim, mas o senhor não vai fazer? Eu digo, olha, na clínica funciona assim. Quando o paciente vem consultar comigo e para ser meu paciente, eu sou o cirurgião e os filhos são meus assistentes. Quando os pacientes vêm através deles, hoje em dia eles têm os amigos, têm os conhecidos, então tem gente que quer consultar direto com o Guilherme, não quer consultar comigo. Eu vou ser auxiliar, eu não tenho problema nenhum. A gente não tem problema nenhum disso, né, Ana? Esse negócio de achar que tem que concorrer com o filho. De jeito nenhum, o maior orgulho ser auxiliar da minha filha não também. tem nada melhor do que a gente poder ver os filhos trabalhando, né? Não, e a maior alegria é quando alguém diz assim, a mão da tua filha é maravilhosa. É uma alegria, um orgulho. Opera melhor que tu. Eu digo assim, graças a Deus, né? Porque imagina a gente ficar imaginando assim, não, tu é bom, teu filho é uma porcaria. Né? Eu não consigo imaginar pai ou mãe que compete com o filho. Não. Na verdade, a gente... Não tem nem graça. Pelo menos não é isso que nós aprendemos na família, né? A gente quer que eles sejam melhores que a gente. Com certeza. E que bom que são, né? Eu acho que nós vamos para o intervalo. Então nós vamos para o intervalo e nós já voltamos, que esse assunto continua e ficando cada vez melhor. A gente já volta. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Você sonha com agilidade ao dirigir, com incrível design aerodinâmico, segurança e precisão nas curvas e a potência que você sempre quis. Poucas coisas na vida falam mais sobre você do que o carro que você dirige. Sua família. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Existem 2 tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. Se você está nos acessando agora, hoje nós estamos com Guilherme Sorrentino, cirurgião plástico, meu filho. Né? Para nosso orgulho, meu sobrinho. E o assunto hoje é uma coisa que a gente faz bastante na clínica, que é transplante capilar. Por que transplante, pessoal? Tá? A dúvida do pessoal é implante ou transplante? Sempre que eu introduzo alguma coisa viva, é transplante. Se eu vou colocar alguma coisa inerte, tipo prótese de silicone, é implante. Então o termo certo, só para você que
quer falar adequadamente, né, que vem em dúvida, é transplante. As perguntas mais comuns que os pacientes fazem para a gente na clínica, né? Guilherme, anestesia. Que tipo de anestesia? Isso a gente sempre preza não só pelo conforto, mas pelo evitar riscos em relação ao paciente. É uma cirurgia que tem tranquilamente como fazer com anestesia local e sedação, então é a maneira como a gente faz. Consegue fazer um bloqueio amplo do couro cabeludo, né, com pouco anestésico, bem diluído, e o paciente vai ficar relaxadamente dormindo, né, mas não vai estar 100% apagado, porque senão seria uma anestesia geral, né, teria que ter tubo, ventilação mecânica, então a gente sempre evita o mínimo de invasibilidade possível, então a gente só faz uma anestesia local, né, com anestésicos bem diluídos, e o paciente confortavelmente dorme. Não pode apagar 100%, até por poder nos ajudar na cirurgia, né? E é bom saber que com sedação ele não vai lembrar depois do que aconteceu, né? O sedativo ele também tem hipnóticos e remédios que causam amnésia. Então, depois do procedimento, o paciente às vezes até conversa com a gente durante a cirurgia, né? Mas ele realmente, depois da cirurgia, ele se esquece do que aconteceu. Porque a preocupação do paciente, eu vou sofrer, não o quero importante, lembrar, né? Às vezes o paciente acha, né, que eu tive acordado, mas não, foram às vezes flashes que o paciente acordou. A gente tenta dar uma hora de conforto para ele possível e manter ele dormindo durante a cirurgia. Eventualmente acorda, sim, porque a sedação tem que ser uma sedação leve, tem que estar num plano anestésico superficial para a gente poder ter essa garantia que o paciente está bem, né? Isso é muito engraçado, Ana, porque tem pacientes que às vezes eles contam 10 vezes a mesma piada. Ele acha que ele está, ou faz 10, 15 vezes a mesma pergunta. E, claro, ele faz os períodos de sono, quando ele acorda ele pergunta alguma coisa, que ele já esqueceu o que ele perguntou. Daí termina a cirurgia assim, mas doutor, eu não dormi nada. Eu digo, realmente não dormiu. Só que tu me perguntou isso. Falei isso, perguntou isso, veio andando para a sala, a gente fotografou. Me fotografaram? Sim, te fotografei na sala. Então, o conforto que existe hoje em dia é que as anestesias com os sedativos, elas melhoraram bastante, né? Desde o tempo de duração do anestésico local até a sedação, né? Que faz com que o paciente passe batido, quer dizer, ele vai ter uma sensação que dormiu 15 minutos, quando na verdade a cirurgia é 2 horas e meia, 3 horas, né, Gui? O importante é isso que o Guilherme falou. Dá para fazer com outras formas de anestesia? Dá. Por que a gente prefere? Por que eu vou dar um tiro de revólver para matar uma formiguinha, se eu posso usar outra coisa, né? Então, a gente vai das mais simples à mais complexa. Tem algum problema fazer com anestesia geral? Não, mas se eu posso fazer com local, por que não fazer com local, né? Outra dúvida, geralmente, do paciente, como é que é o pós-operatório? O que ele pode fazer, o que ele não pode fazer? Essa foi um dos motivos porque eu acabei criando gosto pela cirurgia de transplante de cabelo. Sempre ouvi meu pai dizendo que o paciente de cirurgia de transplante é um paciente que não dá quase complicações pós-operatórias. O que pra gente é muito confortável, né? Porque realmente o paciente se torna um filho da gente, a gente costuma dizer isso em cirurgia, ele acaba ficando anos, né? Às vezes nos liga depois de 5, 10 anos achando que tem relação com a cirurgia, às vezes pode ter, às vezes pode não ter. Mas o paciente de transplante de cabelo é um paciente diferente. Ele pode desaparecer no pós-operatório, não que a gente queira que isso aconteça, mas às vezes acontece. E depois ele volta depois de 5, 10 anos com a cirurgia com resultado igual, como se ele tivesse voltado e feito um pós-operatório adequado. Então, a verdade, o pós-operatório é muito tranquilo. No primeiro dia fica com curativo, no segundo dia esse curativo é retirado. E a partir daí são cuidados que o paciente tem que ter, que é bom entrar em contato sempre com o médico, fazer um pós-operatório para poder ser bem orientado quanto a isso. Mas, muitas vezes, por ser um transplante onde tu transplanta diretamente a unidade folicular, a chance de não pegar é muito pequena. É quase 100% de pega, para não dizer 100%. Então, realmente, às vezes, é um pós-operatório um pouco diferente das outras. O paciente, normalmente, ele evolui muito bem e sem complicações. O que a gente fala 100%, não existe nada 100%, né? O Guilherme falou quase 100%, é o correto. O paciente chega e diz assim, mas todo o cabelo, é que na hora que a gente faz a separação dos fios,
Aquele cabelo que está inviável, a gente já viu que está inviável na hora de separar. Então, por exemplo, se eu conseguir tirar 8.000 fios, a gente calcula que seja o quê? 1%, 2% que a gente tenha machucado? É pouquíssimo. E esse cabelo que eventualmente está machucado, a gente não coloca, né? Então, por isso que é praticamente 100%. E também a morfologia do cabelo, né, na área doadora, é uma morfologia diferente do cabelo da frente. O cabelo da frente ele é chamado cabelo vellus, é um cabelo mais suscetível à queda e à deterioração. E o cabelo de trás, da área doadora, é um cabelo chamado fio terminal, que é um fio mais espesso, que realmente ele não é suscetível à queda. Por isso que o cabelo que a gente implanta, ele não cai. Ah, mas se vai implantar na frente, por que não vai cair da frente? Porque é um cabelo que vem de trás, e o cabelo de trás é morfologicamente, histologicamente diferente do cabelo da frente. Qualquer pessoa pode fazer o teste, né? Bote a mão no seu cabelo aqui atrás e no seu cabelo aqui, vai ver que esse aqui tem quase 3 vezes a grossura desse aqui. E é um cabelo que não sofre, teoricamente, pode ver que toda pessoa calva continua com essa região da saia, né? Que não sofre a ação hormonal, que não sofre, ou que tem uma genética diferente, né? Para ver como uma coisa interessante, pessoal, às vezes a gente pega famílias em que 3, 4 filhos, um tem muito cabelo, um tem mais ou menos e um completamente calvo. Para ver como a gente conhece pouco a respeito, geralmente. Então, não é só o aspecto genético, mas é o epigenético que se fala hoje em dia, né? Que é a influência do meio, é as coisas que a pessoa fez que podem interferir com isso. Para nós é muito confortável fazer transplante, porque a primeira coisa que o pessoal olha, né, é a cabeça da gente. Então, o paciente muitas vezes vem de fora, né, deixa marcada a cirurgia, ele consulta, a primeira coisa que ele faz, ele não olha no meu olho, ele fica olhando na minha cabeça. E vai olhar a cabeça do Guilherme, tem mais cabelo do que eu ainda, né? Que eles acham que tem alguma relação, não tem relação nenhuma. Casualmente, nós temos bastante cabelo, né? Mas não significa que um cirurgião que tenha feito transplante não possa fazer transplante em alguém. Realmente, como o Guilherme falou, eu costumo dizer para os pacientes, muitas vezes, se eu tivesse que escolher uma cirurgia para fazer, que a gente não se permite fazer isso, é óbvio, né? A gente não vai ter feito toda essa formação, cirurgia geral, cirurgia plástica, mais um tempo para ser membro titular da sociedade, né? Não vai fazer todo esse andamento aí para fazer só cabelo. A gente faz nariz, faz mama, faz prótese, faz redução de mama, faz abdômen. Que são poucas cirurgias. Eu só não fiz ainda cabelo contigo, porque eu não preciso, não mas o resto, todas as outras eu já fiz. Então, mas se a gente tivesse que escolher realmente uma cirurgia, como o Guilherme falou, eu tenho pacientes que a gente operou no exterior, que muitas vezes na Europa, por exemplo, o paciente se esconde da família, que ainda é um tabu fazer cirurgia plástica. Então, tem paciente que ficou 15 dias foragido de casa, nem a mulher sabia que ele fez, para quando ele voltasse não tinha mais nada. Então, muitas vezes tem paciente que a gente vai ver de novo daí a 10 anos. Por que 10 anos? Porque o cabelo plantado, esse não cai mais. Como o Guilherme falou, não é por nenhuma mágica, é porque um cabelo não é suscetível, por isso que a gente escolhe o cabelo de trás. Mas o cabelo que tem em cima, ele pode continuar caindo. Normalmente, Guilherme, o que a gente fala para o paciente? Qual é o tempo, mais ou menos, que leva para se estabelecer uma calvície? Como eu te falei, né? Depende dos fatores envolvidos, né? O fato da epigenética, isso é uma influência externa, né? Que a gente pode tentar evitar através de boa alimentação, exercício físico e outras atividades para tentar evitar que ele influa... Evitar droga, né? Influa na queda... a gente está falando de queda de cabelo, influa na queda dos cabelos, né? O paciente às vezes chega para a gente querendo tratamentos conservadores para evitar uma cirurgia. A gente às vezes oferece, né? Existem alternativas para poder a circulação ficar melhor, para poder o metabolismo de proteínas e gorduras ficar melhor. Agora, o fator genético é um fator preponderante. Eu diria que um paciente que tem a tendência genética a ter queda de cabelo, bom, esse dificilmente vai conseguir evitar que ao longo da vida ele tenha queda de cabelo. Agora, um paciente que não tem a tendência, ele pode vir a ter? Pode, né? Se não tomasse cuidado com a epigenética, né? E daí é tudo questão de fatores externos, né, de risco que a gente pode associar ou não nas nossas vidas, né? Então, realmente, paciente que tem a característica genética é difícil lutar contra, talvez ele tenha que vir para uma cirurgia. Agora, os outros pacientes podem evitar, existem outras maneiras, né? Inclusive, a gente às vezes
algumas vitaminas do complexo B, que a gente pode receitar, entre outras, né? Que pode ajudar quem não tem a tendência genética. Esse paciente, inevitavelmente, ao longo da vida, ele vai ter uma rarefação ou uma calvície. As perguntas que eu estou fazendo, pessoal, é a pergunta que o pessoal geralmente faz para a gente. Tá? O Guilherme já falou sobre tempo de cirurgia, sobre anestesia, sobre cuidados pós-operatórios, que é basicamente manter a cabeceira elevada. Né? Quando é que ele pode lavar a cabeça? Já a partir do 3º dia pode lavar a cabeça, né? O 2º dia, depois que tirar o curativo, obviamente com o curativo não tem como molhar, mas depois que tirar o curativo, no outro dia, 1º dia do pós-operatório, a gente já orienta a lavar a cabeça. Por quê? Porque é bom que o ambiente também esteja adequado, que esteja limpo, esteja com uma boa circulação, evitando traumatismos locais, né? Evitando que a ferida da onde é transplantado o fio fica uma ferida, né? Aquela ferida é bom que ela seja bem cuidada, como toda ferida operatória, para poder evoluir bem. Então, a gente orienta a lavar já no 2º dia de pós-operatório, no 1º pós-operatório no 2º, com todo cuidado, para não evitar o traumatismo local onde foi implantado o fio. Quanto tempo fica visível que ele fez cirurgia? E tem diferença, né? O paciente que tem cabelo não vai aparecer nada. Normalmente a fase onde fica uma crosta, que é uma das fases da cicatrização, é a fase que fica um pouco mais visível. Inicialmente fica só onde foi as perfurações, onde foi incisado para colocar o fio. Essa incisão, que é uma ferida, ela torna uma crosta, que é aquela casquinha de ferida que a gente está acostumado a ver. Ao longo do 7º, 10º dia, essa casquinha começa a cair. Sabendo que a cicatrização ela demora 1 ano para a gente dizer que o processo dela começou a chegar no fim do processo, mas a vida toda ela vai ainda regenerando e desaparecendo, né? Mas ao longo da 1ª semana o período fica um pouco mais visível, que também o paciente pode usar alguns artifícios, né? Como usar chapéu, proteger, isso não tem problema nenhum. Aquele pós-operatório não nos atrapalha. E depende do conforto do paciente. Se ele achar que, se ele não quer ficar com estigma, né, do paciente que foi operado, tem como fugir disso aí. Quando é que começa a crescer o cabelo? O cabelo ele tem um ciclo celular, né, que a gente chama, que a gente divide em fases, mas na verdade são fases, é dinâmico, é um processo dinâmico e é contínuo. Então o cabelo ele dura, a maior parte do nosso cabelo ele está numa fase que é uma fase de crescimento. 90% dele está na fase de crescimento. Uma pequena parte, uma mínima, está numa fase de atrofia. E uma outra parte está numa fase de repouso. Quando a gente implanta o cabelo, faz um transplante e coloca o couro cabeludo, ele fica por um período nessa fase de repouso, que é uma fase que dura em média uns 3 meses, 3 a 6 meses. Depois o cabelo, então, aquele fiozinho que está junto no folículo que a gente colocou ali, aquele fiozinho ele está ali só para proteção do folículo. Depois ele cai e começa a nascer um fio de cabelo novo. Por isso é que a gente não transplanta cabelo comprido, né? Tem muita gente que pergunta, eu escutei falar, vi na internet. Olha, pessoal, o cabelo que a gente planta, ele normalmente vai cair por volta dessa 1ª semana, 2ª semana, então, que é onde vai cair a casquinha. Até uma dúvida do paciente que ele chega e diz assim, doutor, eu vi um monte de fio, não enxergo mais nada. Claro, o cabelinho cresceu um pouquinho e cai. E vai voltar a crescer a partir de 2 meses e meio, 3 meses. Então, o que adianta eu plantar um cabelo comprido que só vai atrapalhar a vida? Imagina se eu tiver que separar o cabelo comprido para botar o comprido que não está comprido, eu não boto. Primeiro, não vou conseguir colocar o mesmo volume. Segundo, não adianta nada botar o cabelo comprido, que ele vai cair depois de uma semana. Não, mas é que o paciente gosta de ver assim, mas ele gosta de ver, mas não é o melhor resultado. E o paciente não tem obrigação de entender como é que funciona. A gente tem a obrigação de dar um bom resultado, né? Em média, o cabelo cresce em torno de meio centímetro a 1 e pouco centímetros por mês a partir do 3º mês. Pessoal, tenho pacientes que com 5 meses estavam com o cabelo pronto já. E tenho pacientes que demorou mais de 1 ano. Quer dizer, depende da velocidade de crescimento do cabelo de cada um. Outra coisa importante, não tem como comparar um paciente, eu ainda vindo para cá, Ana, atendi um paciente falando sobre cabelo, né? Mas eu vi o fulano, será que eu vou ficar igual? Não vai ficar igual. Ninguém é igual a ninguém.
É impossível um cirurgião plástico oferecer um resultado igual ao de outro. Quer dizer, a nossa comparação é sempre da sua foto antes com a sua foto depois. Eu canso de atender pacientes na clínica que às vezes eles vêm 2, 3 da mesma família e depois quando eles voltam, vem um tocando flauta no outro, né? Ah, o meu ficou melhor. Não ficou melhor, já estava melhor antes, né? É como fazer uma cirurgia de face numa senhora de 80 anos e uma mulher de 50. Quem é que vai ficar melhor? A de 50. Por quê? Porque já estava melhor. Então a comparação é sempre da sua foto antes com a sua foto depois. Não adianta trazer a foto do seu irmão. Seu irmão é seu irmão, né? Se fosse assim, pessoal, eu queria não envelhecer, queria ter o rostinho dos meus filhos. Não sei se não acontece na tua clínica, mas para mim eles levam foto de artista para copiar os dentes. Levo. Graças a Deus, hoje em dia, Ana, esse tipo de paciente não nos procura mais. Tem alguns tipos de paciente que não procuram. Eu já estou no 31º ano de formado, né? Então, o que acontece? Alguns pacientes já não nos procuram mais, porque sabem que a gente não faz. Por exemplo, paciente que quer exagero, não cai lá. Graças a Deus. Por quê? Porque o exagero é exagero. Exagero não é normal. E não fica bonito, né? Não o fica exagero bom. não fica bom. É que nem o cara que chega lá para ti nada, assim, né? Eu acho lindo odontologia. dente de cavalo. Sim, mas dente de cavalo é para cavalo. Um detalhe, eu acho que Não, nem o branco demais, nem o... acho que é sempre importante, tanto na odontologia quanto na medicina, a relação médico-paciente. Né? Uma coisa que a gente aprende na faculdade e é importantíssimo, né? Principalmente em cirurgia plástica, que envolve a questão do resultado, né? Então, ter essa relação do médico-paciente bem próxima no pré-operatório, isso aí com certeza só tem a beneficiar no transoperatório e no pós-operatório. O paciente vai saber o que ele pode ganhar de resultado, o que ele não pode ganhar. Então, ele vai estar ciente, mais ou menos, de como será o resultado dele, né? Sem pensamento mágico, achando que pode ficar igual a um ator, igual a um amigo, um conhecido, sabendo no caso especial dele o que a gente pode dar de resultado. Bom, nós vamos ter que ir para o comercial, mas a gente já volta, porque eu também tenho uma curiosidade. Se mulher também faz transplante de cabelo, a gente já volta e te responde isso também. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Cheguei. Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Vou, Paciência. mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Guardei. Tá aqui. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Ao longo desse ano, que nós já estamos no 5º ano de programa, né, Ana? Já comemoramos, já fizemos a 5 anos, já festinha fizemos de 5 festinha anos. E tal. Nós vamos ter a chance, tanto a Ana com as filhas e eu com os filhos,
de trazer para falar sobre o que a gente faz, que eu acho que nada melhor do que a gente, além de tudo, dar uma versão atualizada, porque uma das vantagens de ter filho que fez a mesma especialidade é que a gente se obriga a se manter atualizado. Então eles atualizam a gente também? Atualizam, então a gente é obrigado a estudar junto. Versão nova da odontologia, versão nova da medicina. E aquelas dúvidas que a gente tinha no início da formação, né? Surgiu tal coisa. Pai, por que tu não faz tal coisa? Muitas vezes a gente diz assim, olha, acho que não funciona, porque já tentei e não funcionou. Não, mas surgiu isso aqui, bom, vamos ver, vamos pesquisar junto, né? Isso acontece seguido. E é uma coisa boa. Uma renovação tão gostosa, né? Mas eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Transplante em mulher é comum? Se faz? Mulher também fica calva? Como é que acontece isso, Gui? É menos comum, bem menos comum do que em homem. Né? Por coincidência, eu estou indo agora sexta-feira para o Rio operar uma mulher. Eu tenho uma paciente minha que foi feita prima de uma colega minha de residência e ela, por conhecer o nosso trabalho, indicou a prima para a gente fazer o transplante de cabelo nela. É bem menos comum. Em porcentagem, eu diria que 5%, né, o que se diz mais ou menos, que tem a calvície feminina. Pode ter rarefações, pode ter outros, né, mas realmente a calvície em torno de 5%. E para rarefação, vale a pena fazer? Pois como a gente comentou, existem outras opções, né? Se é o paciente que não tem a característica, se não tem a tendência genética a ter a queda do cabelo, existem outras opções. Às vezes a rarefação pode ser por outros motivos, existem motivos metabólicos, por exemplo, paciente que está pós-menopausa, paciente que está por período de estresse, doenças autoimunes, às vezes causam momentaneamente ou temporariamente uma calvície, uma rarefação. Falta de ferro, hipotireoidismo, né? Então nessa paciente, como o Guilherme falou, o bom seria fazer uma bateria de exame para ver se não é nada do gênero, né? Agora, se for realmente a calvície androgenética, né? Então já diminui a chance dela de conseguir evitar que ocorra essa queda. Mas a gente pode tentar evitar. Se é só uma rarefação, às vezes pode fortalecer o fio, né? Como eu disse, com vitaminas, pode fortalecer o local com shampoos e outros produtos para poder evitar que causas externas atuem nele. E se é só uma rarefação, às vezes consegue, né, camuflar, mas realmente, quando a causa genética, o cabelo vai cair inevitavelmente. Tu falou em vitaminas e shampoos. Existem vitaminas e shampoos que dá pra gente usar que fortalecem a raiz do cabelo? A gente tem usado na clínica, né, pai? Quando o paciente, às vezes, vem querer por um outro lado, não cirúrgico, tem vitaminas do complexo B, principalmente uma que a gente receita muito, que é a biotina. Complexo B5, né? Ácido pantotênico, que são engrossa a raiz do cabelo. Que engrossa a raiz e que reforçam esse metabolismo proteico, como o fio de cabelo é uma proteína, né, uma estrutura proteica, reforça o metabolismo de proteínas. Alguns que melhoram a circulação, então, que o cabelo também precisa de nutrição, né, que tenha bastante sangue circulante e sangue rico em oxigênio. Então, são fatores que tu pode realmente atuar evitando uma cirurgia, mas... E shampoo tem alguma coisa que dá para usar? Hoje em dia já tem coisas manipuladas, Ana, que a gente ficou conhecendo através dessa pós que eu fiz junto com o Vitor, né, de nutriendocrinologia, que são fatores de crescimento. Por exemplo, já há algum tempo se usa plasma rico em plaquetas para regeneração de tecido. Quem usa muito isso é traumatologista, os odontologistas, né? Os dentistas. Tá, mas assim, por exemplo, eu posso mandar fazer, por exemplo, lá na farmácia, um shampoo especial para mim lavar a cabeça? Que tem fator de crescimento agregado, que tem substâncias, né, que a gente já sabe, por exemplo, antigamente o coco, que se usava, né, era o minoxidil, né, na Paula. Então, o minoxidil ele foi usado por um tempo a 2% por dermatologistas, né? E se viu que não teve muita atuação no fio terminal. Ele melhorou muito o fio desse fio velo, que é um fio que ele é mais frágil. Mas o fio terminal ele não teve muita mudança. Então, depois tentou-se minoxidil a 5%, que a gente até parou de usar na clínica, porque dá muita dermatose, dermatite de contato e algumas reações locais. Então, sempre tem a questão também do custo-benefício, né? Ou finasterida. Finasterida tem o custo-benefício. Meu pai pode falar muito melhor do que eu sobre o assunto, mas basicamente tu vai trocar um problema pelo outro.
e que às vezes não vale a pena, né? Finasterida é um shampoo? Não, Ana, finasterida é uma substância que, na verdade, ela faz um bloqueio da 5-alfa-redutase. Num primeiro momento, a droga ela foi liberada, ou ela era usada para hipertrofia prostática benigna. Quer dizer, por quê? Porque se acredita que a dihidrotestosterona em alta quantidade, e os laboratórios geralmente dão como limite 900, são pacientes propensos a fazer hipertrofia prostática. Isso é uma coisa que aumenta com o envelhecimento, aumenta com determinadas heranças familiares, aumenta com o uso indiscriminado de anabolizantes por conta própria. Então, a finasterida, ela atinge inibindo a 5-alfa-redutase. Daí fizeram uma segunda droga, que é a dutasterida, que inibe a 5-alfa e a 5-beta. Qual é o prejuízo disso, pessoal? Ela não faz uma inibição parcial, ela faz um bloqueio total. Então, o paciente fatalmente vai fazer o quê? Queda brutal da libido. Porque uma das funções da dihidrotestosterona é aumentar a libido do paciente. É o que eu sempre digo para o paciente, eu prefiro não ter um fio de cabelo na cabeça, entendeu? Porque não adianta o caso assim, melhorou um pouquinho a minha queda de cabelo, só que uma parte da vida ficou atualmente, tapada, atualmente eu acho que vale mais a pena atuar em outros fatores do que realmente nessa parte da dihidrotestosterona especificamente. Vale a pena fazer uma revisão hormonal, uma revisão metabólica, de exame de sangue, né? Mas realmente a finasterida a gente deixa de usar na clínica porque ela tem tempo limitado e ela tem todos esses efeitos colaterais, né? E fatalmente, tem gente que diz assim, eu não notei. Querido, não tem como. Pode ser que o cara fosse o galo cinza, que nem fala o meu anestesista, né? Quer dizer, o super. Então o libido já era exagerado e ficou mais ou menos normal. Mas fatalmente tem gente que a gente sabe que faz bloqueio a nível hipotalâmico. Então tem pacientes assim com 30 e poucos anos que chegam na clínica, como eu sou velhinho e os meus filhos têm mais de 30 anos, e chegam assim, ô tio, pois eu tô com um problema que eu vou para as baladas, não sei o quê, eu tenho que andar com o azulzinho, quer dizer, um guri de 30 anos, né? Então, realmente a gente não indica. Eu sei que tem gente que indica, mas se você tem alguma dúvida, eu sempre digo, hoje em dia, a grande vantagem da internet, para algumas coisas, para outras é muito ruim, né, o Dr. Google, mas se você botar assim, síndrome pós-fenasterida, tá? Você vai ver a quantidade de gente se queixando do resultado de ter usado. Eu tenho pacientes assim que depois de usar durante algum tempo, para voltar o libido dele ao normal, Ana, é muito complicado. A gente tem que usar todo o arsenal que a gente conseguiu aprender de suplementos para fazer com que o paciente retorne novamente a uma vida normal. Então, não acho que vale a pena, é o que o Guilherme falou, é custo-benefício, entendeu? Não acho que vale a pena. Da mesma forma que o paciente que chega lá e diz assim, eu estou começando a perder um pouquinho de cabelo. Tem gente que chega lá para consultar com mais cabelo do que eu. Como é que eu vou oferecer fazer transplante de cabelo nele? Não, mas quando eu era guri, claro, a testa do homem, ela é um U virado para trás, o desenho do implante capilar, né? A testa da mulher é só olhar a tua testa e olhar a minha. Olha aqui, é um U, né? Não tenho queda. Não tenho, mas é um U virado para trás. A mulher é um U virado para baixo. Então, como é que eu vou fazer um desenho? Mas quando eu era guria, minha testa era assim. Claro, a testa da mulher e a testa da criança, elas são iguais. No momento em que o homem passa a ter um visual de masculinidade secundária, ele passa a ter um pouco de entrada. Isso aqui faz parte do desenho masculino. Se eu fizer um desenho virado para baixo, vai parecer que o cara está de touca. Então tu vai olhar o cara assim e dizer, nossa, mas que coisa estranha. Pra gente fica mais fácil até poder exemplificar feminino. Isso, né? Porque a gente mostra como a gente tem cabelo, eu mostro sempre a minha implantação de cabelo. O Guilherme não realmente cabelo nenhum. A do homem, né? Que seria em U, a da mulher em U invertido. Então, às vezes, chega realmente o paciente querendo fechar as entradas. As entradas, elas são naturais da implantação do cabelo masculino, né? E já puxando um gancho, atualmente as técnicas que a gente tem de implantação de fio a fio, né? Que não é fio a fio, na verdade são unidades foliculares, tem 2 a 4 fios. Elas conseguem dar essa implantação da linha anterior do cabelo com bastante naturalidade. Agora, nunca se fechando as entradas, né? Porque as entradas são naturais do cabelo masculino, assim como a mulher ela não tem entrada normalmente, né? Então a gente consegue dar um acabamento hoje em dia com as técnicas mais atuais de cirurgia, né?
dá um acabamento bem natural. Fica 100% a cirurgia? 100% eu diria que em relação ao que a gente pode oferecer para o paciente é sempre o nosso máximo, né? Agora, o paciente, ele tem em média 100 mil fios na cabeça, a gente pode, a área doadora, ela gira em torno de 25% disso aí, e a gente pode transplantar a metade, ou seja, são 12.500 fios, que são 6.200 unidades foliculares. Então, se o paciente for 100% calvo, a gente não tem como transplantar todo o couro cabeludo, porque a área doadora a gente tem essa restrição, né, de volume, nunca vai conseguir botar 100 mil fios numa cabeça. O que a gente costuma dizer para o paciente na clínica é o seguinte, tem 2 tipos de proposta cirúrgica. Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro, né? Tem uma proposta a nível de retorno melhor do que o que ele era antes. Por exemplo, o paciente nasceu com um nariz feio. Vou te fazer um nariz novo, vai ficar mais bonito ou melhor do que quando nasceu. Nasceu com uma orelha de abano, vou te fazer uma orelha que vai ficar melhor do que quando nasceu. Então, isso seria um retorno melhor do que quando ele chegou. E um retorno parcial, que é aquele paciente que, por exemplo, cabelo, ele tinha tantos mil fios de cabelo quando ele nasceu, hoje em dia ele vem nos procurar porque ele tem menos fio. E eu vou redistribuir esses menos fios que ele tem. Então, como é que eu vou dizer para ele que ele vai ficar com mais volume do que o que ele tinha quando nasceu? Então, ele vai ter uma proporção do que ele tinha. Se ele tem bastante cabelo ainda, o resultado dele vai ser melhor do que se ele for completamente calvo. Mas mesmo assim, nunca igual ao que ele já teve um dia. Por exemplo, pega uma mulher de 50, uma mulher de 60, vou fazer uma cirurgia de face. Ela vai ficar melhor do que quando ela tinha 15? De jeito nenhum. Né? Porque a gente vai dar uma remoçada. É porque a textura da pele é outra, né? Então, é isso que o paciente tem que entender. Tem 2 formas de retorno, né? É um retorno que deixa melhor do que o que nunca foi, e um outro tipo de grupo de cirurgia que deixa com retorno parcial. Outra coisa importante de falar no caso da cirurgia de transplante em mulher, a gente assusta um pouco as mulheres que vão lá, né, Gui? Porque o que a gente diz geralmente? Olha, o homem, quando faz a cirurgia, pela agressão da cirurgia, às vezes até do jeito que a gente coloca o outro fiozinho, a lâmina encosta no fio e quebra o fiozinho que existe. Ele é um cabelo que vai continuar crescendo, mas temporariamente pode ficar um pouco mais ralo. O couro cabeludo, ele sofre mais, não sei te dizer porquê, mas ele sofre mais do que o couro cabeludo masculino. Então, por exemplo, a mulher nos procura com uma rarefação. Ela já está brava porque ela está com menos volume e está com uma rarefação. Tu imagina se no pós-operatório imediato ela fica com 40%, 50% a menos de volume. Então, isso é uma coisa que a gente faz questão de lembrar sempre elas, que temporariamente, pela agressão da cirurgia, pode ficar com menos volume. Quanto? 30%, 40%, 50%? Pode, mas o cabelo vai voltar a crescer junto com o cabelo plantado. A mulher tem uma vantagem, né? A mulher pode usar de alguns artifícios que escondem o procedimento. Por exemplo, uma prótese temporária, para ela usar, claro, não durante o dia todo, mas quando ela sai na rua. Pode colocar um lenço, pode colocar uma fita, né? Que o homem não pode fazer. Por outro lado, o paciente masculino não se queixa disso, porque ele já chega calvo ou com muito pouco cabelo. Então, se ficar um pouco mais calvo, ele não está preocupado. Mas tu imagina a mulher que, eu estou me queixando que tem uma rarefaçãozinha aqui. De repente ela faz a cirurgia e isso triplica, momentaneamente. Toda cirurgia é um traumatismo, mas que a gente consegue evitar que ele seja exagerado, né? Mas é um traumatismo. Vai ter um corte, vai ter uma reação inflamatória, que é a da cicatrização, e vai ter uma resposta metabólica. Então, tudo isso aí influencia. Sempre tem que saber que quem vai fazer uma cirurgia vai passar por um processo de estresse agudo, metabólico, oxidativo do corpo. Então, tem que estar preparado para isso. Então, inclusive na questão de perda de cabelo. Realmente vai diminuir um pouco, vai ficar um pouco mais rarefeito por causa de trauma local, né? E por causa de todo o processo metabólico de pós-operatório. Mas, bem orientado, uma relação boa médico-paciente, isso aí o paciente tira de letra normalmente, né? Bom, o que é importante a gente falar é que vocês devem conhecer vários casos de cirurgia de calvície que não deram certo, porque não foram feitas com pessoas que tinham habilidade, prática, experiência. Quando feito com pessoas que têm prática, que têm experiência, que têm nome, que têm know-how, sempre tem um ótimo resultado, né, Miguel? Isso é importante a gente falar, porque muitas vezes a pessoa vai economizar
E como já dizia minha avó, a nossa avó, a economia é a base da porcaria. O que eu costumo dizer para os pacientes, Né? Ana, uma das vantagens da internet hoje em dia é que ele pode se informar para saber se aquilo que está sendo oferecido para ele é bom ou não. É que também tem o lado ruim disso, que muitas vezes o paciente, por exemplo, me chega pacientes assim, doutor, o senhor também faz com laser frio? Que raio de laser frio é esse, paciente? Do filme do Batman, do Dr. Gelo? Porque laser é propagação de energia quente. Como é que laser frio? Ah, não, é que o laser do médico é menos quente do que o outro. Laser é propagação de energia quente. Vai ser quente, vai queimar. Se fosse bom, estaria todo mundo fazendo com laser. Ele pode danificar o cabelo que já existe. Ah, o fulano faz com microscópio de terceira dimensão. Você parou para pensar um pouquinho? Qual é o microscópio que não é de terceira dimensão? Não é tela plana? O óculos é de terceira dimensão? Claro, eu vou enxergar em terceira dimensão. É que quando dito pela boca do médico, parece ser uma coisa mágica. Por exemplo, a última agora é a seguinte. É cirurgia sem corte. Pô, mas nem o Dr. Fritz, que opera pelo espaço, opera sem corte. Então, que raio de cirurgia sem corte? Existem variadas técnicas para se operar sempre qualquer tipo de cirurgia, né? Mas tome cuidado com a oferta de mágica. Cada um escolhe aqui, sim, sabe operar melhor daquele jeito. Eu acho que o mais importante, quando vai para uma consulta de qualquer cirurgia, qualquer que seja, é olhar fotos do pré e pós-operatório daquele médico, né? Ou conhecer gente que já tenha feito, né? Ou conhecer pacientes que tenham sido operados por ele. Porque se ele tem 90% dos casos que dão resultado de tal jeito, não vai ser no teu caso que vai ser diferente, né? Então, se a gente conseguir, se o médico nos mostrar fotos do pré e pós, acho que dá para ter uma noção bem boa de como ficar a cirurgia. Então, a gente agradece muito a presença do Guilherme. Eu que Foi agradeço, muito bom, novamente. foi a primeira e a gente espera que seja a primeira de muitas que você esteja conosco. Eu estava devendo já há alguns anos, né, essa vinda para cá. É muito bom ter o prazer de ter um homem tão lindo e maravilhoso, todo sobrinho meu. aqui conosco. E a gente se encontra no próximo sábado. Qualquer dúvida, manda pergunta para nós que com certeza a gente vai trazer com todo prazer o Guilherme de novo. Até lá.